amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa mais uma edição do programa Joaquim Alessi e hoje a gente vai falar de um assunto que é o tema do momento. Vamos falar do programa Mover e da relação dele com a indústria automotiva aqui do ABCD. E eu trago para isso dois especialistas que vão conversar com a gente nesse momento. Então peço a sua atenção, porque esse assunto, principalmente você, empresário, a maioria dos empresários que nos acompanha aqui no programa semanalmente, porque esse assunto vai trazer novidades importantíssimas. Para falar desse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui nos estúdios da Vox TV o Denis Cabral, que é sócio e chefe de inovação da Becomex. Denis, primeiro, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Não, o prazer é meu, Joaquim. Prazer enorme aí estar compartilhando aí um pouquinho da experiência nossa nessa área aí, do Mover. Ótimo. E ao lado do Denis, eu tenho aqui o Alfonso Abrami, que é sócio-diretor da Pieratiani, né? O Alessi italiano que se confunde em falar. Alfonso, muito obrigado por me conceder o prazer da entrevista. Eu que agradeço, Joaquim. É um prazer estar aqui e conversar sobre um tema que é tão importante nesse momento. Ótimo. Bom, o nosso tema, como você já vai ver aí, são os desdobramentos do Mover na indústria automotiva. Até conversando com o Denis aqui antes da gente começar a gravação, e aqui, como vocês sabem, o programa é totalmente transparente, até aquilo que a gente combina nos bastidores a gente revela para você. Lembrando que no ano passado eu tive a oportunidade de cobrir duas visitas do vice-presidente da República e ministro também, Geraldo Alckmin, aqui ao ABCD, uma em Mauá, outra em São Bernardo do Campo, a fábrica da Eletra, da minha amiga Bia Braga. Aliás, mandar um abraço para Bia Braga. Outro dia eu estava num evento do Lead Empresarial e uma assessora dela me procurou, não me conhecia, ouviu falar meu nome lá, você é o Joaquim, então, a Bia é tua fã, a Bia eu conheço há muito tempo, não vou falar o tempo que ela vai ficar brava comigo, mas a Bia Braga é uma das empresárias mais competentes deste ABCD, desse país mesmo. Denis, conta pra gente, o que o Mover vem ajudar nessa relação, nesse momento até, às vezes, um pouco complicado das nossas indústrias, das nossas empresas, e como a Becomex pode ajudar nisso? Legal. O Mover, na verdade, ele é a continuidade, vamos dizer assim, da política industrial automotiva, né, que já vem aí de alguns anos atrás, começou lá no Inovar Auto, 2012, 2013, foi o primeiro ciclo, depois veio o Rota 2030, o segundo ciclo, que terminou recentemente, final de 2023, e o Mover ele vem com uma proposta diferente em relação aos programas anteriores, né? O Mover ele é muito mais abrangente no conceito dele, né? Então, o Mover ele tem incluído dentro dos seus requisitos, né, dos seus objetivos, né, uma pegada muito voltada para a sustentabilidade. Algo que antes não era discutido, né? Antes se falava muito em eficiência, segurança, que são importantíssimos, mas agora a nova política industrial brasileira ela vem privilegiar os desenvolvimentos tecnológicos voltados para a sustentabilidade. Ele vem também com duas novidades, que é o conceito de tributação verde, né? Que vai impactar justamente, vai privilegiar aqueles veículos que são desenvolvidos com um conceito menos poluente. Então eles vão ter alguns privilégios em relação à redução tarifária, isso um pouco mais para frente. E veio também com uma novidade sobre a exportação. E aí se conecta com a Becomex, né? A Becomex é uma empresa de consultoria voltada fortemente para o comércio exterior. Então a gente ajuda os nossos clientes a reduzir, né, os seus custos tributários. O que a gente faz é ajudar as empresas a não exportarem tributos, né? A gente tenta usar os regimes que já existem para evitar que as empresas exportem tributos e elas fiquem mais competitivas. E o Mover, ele se conecta com a gente nesse sentido, né? Ele já vem com objetivos específicos. Então, dando um exemplo bem claro, a empresa que mais exporta, né, ela vai ter mais benefícios. Ótimo. Então, Alfonso, o Denis falou dessa questão que é a mais do comércio mesmo, e você parece que tem uma pegada que vai se complementar a esse trabalho. Sim. Na Pieratiani. Fala um pouquinho do que é o trabalho que vocês fazem lá. Bom, nosso trabalho é apoiar as empresas em todas as suas necessidades
no que diz respeito a projetos, gestão de projetos, a gestão do seu portfólio de projetos, das tecnologias, das parcerias, né, com outras empresas, parcerias com as universidades, institutos de pesquisa. Então, nós fazemos parte de um grande, digamos, ambiente, né, de apoio à inovação no país, né? A gente aqui vai falar muito da indústria automobilística ou a indústria da mobilidade, né, sendo ainda um pouco mais amplo, mas, na verdade, a gente acompanha vários setores, de alimentos, de energia, de infraestrutura, enfim. Setor químico também? Setor químico, que é importantíssimo, muito importante, não tem dúvida, inclusive se ligando às questões de sustentabilidade ambiental para a mobilidade, a química está muito próxima, né? Então, esse apoio que nós damos é um apoio no sentido de organizar esses esforços, organizar projetos, montar equipes, dar um apoio à gestão. Nós somos uma consultoria de desenvolvimento de gestão, soluções de gestão mais modernas, né? Porque tem diferentes meios de você fazer a gestão da inovação ou a gestão de um projeto na empresa. Desde aqueles mais simples, né, que a empresa faz a inovação, faz a mudança, mas nem sabe o que é isso, mas a coisa vai de um jeito artesanal e vai para frente, como aquelas organizações mais complexas, né? Então, hoje a gente está indo para um mundo, por exemplo, da inteligência artificial, né? Nós estamos indo para um mundo mais digital, né? Hoje nós já estamos falando não só do nativo digital, né, que é o meu neto, mas nós já estamos pensando no nativo algorítmico, né, que é uma evolução do nativo digital nas próximas gerações. E já existem empresas se mexendo nessa direção, com organizações diferentes daquele sistema simples da minha época que eu trabalhava na indústria. Eu trabalhei na Pirelli aqui. Aqui em Santo André mesmo. Durante 26 anos fui diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Pirelli, Pneus. E muita coisa mudou, porque naquela época a gente tinha uma engenharia um pouquinho mais bem identificada, né? Uma área de P&D, de desenvolvimento, depois tinha área industrial, comercial, recursos humanos e tal. Hoje as coisas são meio mescladas, são mais interdependentes ainda. Nós temos projetos que percorrem toda a organização, não estão só naquela área da engenharia como era antigamente, né? Então a gente trabalha muito com esses sistemas, né? Como implementar a melhor gestão para que essa ideia nova, para que as novas criações, os novos produtos, os novos processos cheguem mais rapidamente e com mais eficiência a se tornarem inovação no mercado, né? Porque esse é um grande problema. Às vezes a gente tem grandes ideias, muitos projetos, mas a coisa às vezes não chega tão facilmente no mercado, né? Então a gente apoia principalmente nesses processos. Maravilha. E bom saber que vocês dois têm uma relação já antiga aqui com a ABCD. O Denis me falava também que trabalhou na indústria automotiva, né, e tinha muito contato com as empresas aqui do ABC, é isso? Exatamente, eu trabalhei em montadora, né, mais de 20 anos, né, e antes eu trabalhava na área de soldagem também, com montadora, e depois com montadora, e tive assim, contato aqui com as empresas do ABC um pouco, e assim... E lamento até um pouco porque quando a gente olha para a região do ABC, que já foi a Detroit aí, brasileira, né? Então, hoje, se a gente olhar o Mover, a medida provisória foi do final do ano passado, né? A regulamentação saiu esse ano, primeira portaria por 43. E depois de 7 meses a gente já tem 119 empresas habilitadas, só que aliás, muito mais do que o Rota 2030 nos 5 anos em que ele foi. Sim, muito mais. Assim, já no primeiro ano a gente já tem mais do dobro do que foi o primeiro ano do Rota, né? A gente está com 119, o Rota no primeiro ano tinha 55 mais ou menos, né? Só que do ABC são só 9 empresas até agora. Só 9? 9 empresas. Precisamos conversar com esses empresários aqui, com esses executivos, né? Não, o potencial tem. A gente, quando olha para a região, claramente, a região é uma região riquíssima em conhecimento, né? Isso é um ponto fundamental para o Mover, porque o Mover é um estímulo, é bom lembrar que o Mover ele te dá um incentivo que é proporcional ao que você está desenvolvendo aqui, em termos de tecnologia. E a região do ABC é um núcleo de conhecimento muito poderoso. Sim. Então ela tem tudo que favorece, vamos dizer assim, ao desenvolvimento tecnológico. Então poderia estar aproveitando melhor.
Potencial tem. Como o Alfonso falou, nós temos grandes universidades aqui. Você tem a FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial. Você tem a Mauá, aqui em São Caetano, onde a gente está gravando. Federal, você tem a Universidade FATECs. Federal, tem as FATECs, que são importantíssimas. E eu queria saber, vocês já tiveram algum contato, por exemplo, com a Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do ABCD, que é ligada ao consórcio intermunicipal e que faz um trabalho junto à academia, junto às empresas. Aliás, mandar um abraço para o presidente da agência, que é meu amigo Aroaldo Silva. Vocês já tiveram algum contato com eles ou não? Tivemos contato nos eventos que nós participamos aqui. Então, Tá. nós tivemos muitos eventos aqui. A gente vem sempre no Senai, por exemplo, onde são realizados cursos Sim. importantes para essa cadeia aí automotiva e tal. Então, tivemos contatos, conversas com esse pessoal. E a gente circula, a gente está junto, unindo esforços nessa direção. Porque da mesma maneira que a gente está ali garantindo que projetos melhores sigam em frente, nós estamos pensando também em empreendimentos, né? Nós estamos pensando nas startups, por exemplo, Sim. o apoio que essas agências dão às startups, as spin-offs que estão surgindo, porque as startups elas estão mudando e as próprias empresas estão mudando, né? Da direção que elas estão indo num certo momento, mas essas oportunidades estão gerando uma série de spin-offs dessas empresas e justamente esse é o ambiente principal que a gente tem que prestar atenção nesse momento, porque muita mudança empresarial vai ocorrer. Legal. Denis, quando você me falou de só 9 empresas aqui participando, o que é que está faltando para que outras empresas possam assim, participar? Eu acho que esse primeiro ano, né, do Mover é um ano de descoberta, né? As empresas também estão tentando entender bem o que é o Mover, até onde ele vai. A regulamentação ela está saindo aos poucos, nem tudo está regulamentado. As empresas já podem se habilitar como fabricantes, é um tipo de habilitação, essa é a mais procurada. Eu acho que para essa habilitação agora já tem um estágio de entendimento do que é o Mover. Eu acho que agora, nesse momento, já daria para as empresas da região estarem procurando a habilitação com mais força. Tá. Na verdade, assim, eu diria que é conhecimento e conexão, né? O Mover, ele tem um estímulo que está associado ao desenvolvimento de tecnologia, mas ele também estimula a que as empresas não façam esse desenvolvimento sozinhas, né? Sim. Se elas estiverem conectadas com o ecossistema, né? E aí a rede Senai, Embrapi, Fundep, né? FINEP, BNDES, quanto mais as empresas tiverem essas conexões com essas coordenadoras, que eles chamam dos programas prioritários, né? Mais elas também vão poder desenvolver tecnologia no Brasil. Tá? Então, tem as fontes de fomento do Mover são diversas, né? Mas elas, para você utilizar, você precisa conhecer e entrar nesse ecossistema. Não, e ter uma assessoria, ter uma assistência de alguém que já conhece tudo Sim. isso. Né? E se você me permitir, Joaquim, Denis, as empresas inicialmente fazem um cálculo, né? Uma espécie de um diagnóstico. Vale a pena entrar, não vale a pena entrar? Ah, mas eu invisto muito pouco. Ah, mas nós não vamos mudar muito. Ah, precisamos ver se esse programa pega. Tem a questão dos créditos, né, que são finitos, né? Então, quem chega antes fica com crédito maior. Então, tem uma série de pontos que as empresas ficam analisando e, às vezes, elas pensam, não, mas nós somos tão pequenos, nós não temos muitos projetos, não vale a pena entrar. O parafuso que eu faço, a arruela, a porca, é sempre do mesmo jeito, não vai mudar. Né? Ah, eu faço essa pecinha estampada, isso é simples. Mas a gente está nesse cenário de mudança. Mesmo essas empresas que fazem essa pecinha mais simples, elas já estão pensando nas mudanças. Sim. Porque as tecnologias estão caminhando cada vez mais rapidamente. Né? Se a gente pensar, então, em eletromobilidade, se a gente pensar em hidrogênio, então vai se acelerar muito, né? Então, eu acho que o conselho que a gente pode dar é o seguinte: prestem atenção no Mover como um modelo de gestão. Porque mesmo que a sua habilitação não vai te dar créditos suficientes, recursos em dinheiro para você poder abater os seus impostos, ela vai te dar um grande modelo de gestão, porque vocês vão precisar ter uma fotografia mais clara
de como você faz o projeto, o que você acompanha, quais são os resultados, até a gestão do conhecimento fica facilitada, porque você tem que descrever tudo o que você está fazendo, tem que prestar muito mais atenção em eficiência e na pegada de carbono em toda a cadeia, né? Desde daquela matéria-prima mais distante que você compra, como ela foi produzida, com que energia, como ela foi transportada. Então você começa a enxergar melhor todo esse mapa, né, de geração de carbono, esse mapa de eficiência, de redução. E o Mover te dá essa oportunidade de você prestar mais atenção nisso e ao longo do ano ir compilando todos esses dados para fornecer um relatório para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Então, mesmo que a empresa não tenha nenhum resultado no curto prazo, em termos de redução de impostos, vale a pena participar desse processo para preparar a empresa para o futuro. Sem dúvida. Entendeu? Então, esse é um conselho que a gente gostaria de deixar. O Alfonso tocou num ponto, né, do diagnóstico, né? Essa é a recomendação de se fazer o diagnóstico. A Piratini ajuda nesse processo. A Piratini e B-Comics tem feito também divulgação de conteúdo. A gente tem organizado workshops, principalmente em São Paulo, né, e no sul do Brasil. Para explicar o Mover, né, tentar ajudar, né, a explicar o que é o Mover, mas talvez uma sugestão seria, a gente tem aqui na região montadoras que são, a gente chama de head de cadeia, né? A cadeia automotiva é uma cadeia longa, né, uma cadeia complexa e toda ela pode se beneficiar. As autopeças e sistemistas também estão presentes na região aqui do ABC. Então, uma sugestão talvez seja dos próprios heads de cadeia, né, fomentar essa divulgação de conhecimento. Para uma montadora, é interessante que um fornecedor dela, né, esteja habilitado ao Mover. Porque se ele estiver usando o benefício, mais ela também vai poder, talvez, ter um benefício na ponta, né? Então, fica a sugestão aí dos próprios heads de cadeia apoiarem nesse processo de disseminação. E mesmo que o fornecedor não tenha o benefício que poderia ser depois passado à montadora, a montadora vai precisar ter também uma fotografia disso que eu falei, de pegada de carbono, de reciclagem de materiais, de consumo de energia, de toda a cadeia. Então, se a montadora compra um elemento, um componente de um fornecedor que tem uma fotografia mais precisa e que demonstre que ele está reduzindo ou ele está mais aderente àquilo que o Mover proclama, né? Uma facilidade de fazer negócios, de se conectar é muito maior do que aquele que está afastado e fala, não, mas eu nem sei o que é o Mover, eu não tenho essa preocupação, né? Então, é muito importante que todos os atores dessa cadeia, desde aquele menor, com a tecnologia mais simples, com a indústria de menor porte, tenha essa preocupação, né? Não tem a menor dúvida. Denis, você estava falando dos heads das montadoras. Talvez tomarem a dianteira disso tudo, mas acho que também é importante o poder público, porque a gente vê, agora em janeiro a gente vai ter posse dos novos prefeitos, principalmente nas 3 maiores cidades aqui do ABCD, que você tem Santo André, São Bernardo e São Caetano, a troca, e eu vejo eles cercados de alguns secretários na área de desenvolvimento econômico, de indústria, muito interessados em proporcionar esse tipo de relação com a indústria, né? Eu cito o caso do secretário, que é o atual e pelo jeito deve continuar, que é o Evandro Banzato, é um menino ainda, tem 50 anos, já chamo gente de 50 anos de menino, né? Que tem um trabalho interessantíssimo, mas também ligado ao LEAD empresarial, que é um grupo que reúne os grandes CEOs de empresas aí, quase que semanalmente discutindo e trazendo palestras. Esse pessoal também, o poder público e esses grupos de empresários também poderiam colaborar nesse processo, promovendo esses workshops que vocês fazem, não? Sim, com certeza. Eu acho que a melhor combinação, a melhor solução é a combinação justamente das forças, né? Público e privado nesse sentido, e academia também, né? Então, acho que a região tem esse ponto a favor. E como você comentou, acabou de ter a eleição, eles vão assumir em breve, então talvez seja um momento oportuno do primeiro semestre do ano que vem ser usado como momento assim, mais favorável para esse tipo de divulgação. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo naturalmente. Eu li recentemente uma matéria falando que o sindicato do ABC teria ido à China, Sim. Né,
promover a região, para tentar atrair investimentos, né? Eu acho que esse é um outro caminho também, né? A China, ela com essa, a gente estava conversando aí nos bastidores aí, né? Mas com essa disputa aí com os Estados Unidos, que já existe há muito tempo, ela pode ser favorável, essa disputa pode ser favorável ao Brasil em relação à escolha do país a se investir. O mover ele acaba acontecendo num momento também oportuno, porque esse benefício ele favorece também, por exemplo, que a gente não comentou ainda, mas as empresas que querem, por exemplo, brasileiras, estiverem importando unidades fabris usadas de outros países, que estão descontinuando alguma linha, né, seja híbrido, elétrico, também pode ser, podem trazer essas unidades industriais para o Brasil com redução tributária. Então, a gente está unindo aí, acho que o útil ao agradável, e aí combina com o que você falou em relação à posse dos novos prefeitos, né? O Alfonso podia falar sobre isso, que a gente sempre ouve de empresários a dificuldade que eles têm hoje na contratação da mão de obra. A qualificação da mão de obra, você citou várias evoluções aí de tecnologias, mas além do trabalhador, acho que o nosso empresário também está precisando se requalificar o tempo todo, não? Eu acho que sim, mesmo CEOs, mesmo a alta direção da empresa, ela, mesmo que tenha feito um curso de formação muito bom, muito completo, alguns anos atrás, pode ser engenharia, pode ser administração, pode ser, enfim, física, matemática, aquilo que for, mas é muito importante que esses líderes também se mantenham conectados, né? A gente tem que estar nesse mundo, né, da engenharia, navegando pelas novas tecnologias, né? Nós que temos aí uma carteira de identidade mais antiga, a gente tem um pouco mais de dificuldade, certo? Os mais jovens, né, como eu disse antes, né, os nativos digitais têm muito mais facilidade para acessar essas novas tecnologias, né? Estou falando do mundo digital, né? Saindo da mecânica, da metalurgia, da química, indo para o mundo digital. Mas eu confirmo que os líderes, as diretorias das empresas, os CEOs, eles têm que estar envolvidos com isso também, né? É muito importante que isso ocorra, até para dar essa demonstração clara para os mais jovens, né? E nós temos muita gente capacitada no Brasil, temos recursos, né, agora com o Mover, mas não só como o Mover, como o Denis citou antes, entre FINEP, BNDES, Lei do Bem, Lei da Informática, Embrapi e tantas outras, né, tantos outros meios de incentivo à inovação. Hoje nós temos muitos recursos disponíveis. Temos engenheiros suficientes, muito menos do que o que se forma na China a cada ano, né? Mas o que nós temos hoje de engenheiros e técnicos no Brasil já é um bom começo, e nós precisamos fortalecer a imagem da importância da engenharia e da tecnologia para os jovens, né? Para os jovens que estão no ensino médio, né? Eles precisam perceber que esse caminho é um caminho bom, viável, para eles escolherem e seguirem. Essa demonstração tem que ser mais clara. Eu acho que esse é o papel das lideranças, né? De mostrar, olha, o caminho é esse, vamos investir, vocês vão ter oportunidade de emprego, né? Vamos ter que investir em educação, mais educação técnica, e esse é o caminho. Mas, por enquanto, nós já temos recursos humanos adequados para tocar esses programas para frente, mas nós vamos precisar evoluir em recursos humanos, em quantidade e qualidade. Legal. Ô, Denis, nesse sentido, você falou da relação Brasil, China, Estados Unidos, essa questão toda, calhou e é importantíssimo essa programação do G20 no Brasil, o Brasil na presidência do G20. Como é que você viu essas relações aí, chegando? A gente está gravando para deixar para o telespectador bem claro, na terça-feira, na véspera do encontro do presidente Lula com o Xi Jinping, né, e que se espera uma série de coisas. Eu falei que eu estava até lendo uma análise da FEComércio importantíssima das relações. Esse momento é muito importante para o país, né? Muito importante, não só com a China, mas eu acho que o Brasil ele também, né, tem que estreitar os laços com países como
Índia, né, ou África do Sul, que são países que usam o etanol na sua base energética, né? Então o Brasil tem mais assim, está bastante avançado, né, no uso do etanol para mobilidade e pode aí talvez estar na vanguarda, né, e negociando acordos internacionais, industriais com esses países. Então China, Índia, África do Sul e talvez mais algum outro, tentar focar, e o G20 é um bom momento também para aproveitar, para estreitar essas relações. Esse ano, recentemente, o presidente Lula ele sancionou, né, a lei do combustível do futuro. Sim. E que aumenta o uso do etanol na gasolina e também do biodiesel no diesel. Então, eu acho que assim, a gente está com as ferramentas na mão, os acordos precisam ser costurados, mas o momento é bem favorável. Legal. Olha, o tempo de televisão é implacável, né? Eu vou ter uns 2 minutos para cada um para encerrar. Por favor, eu queria começar com o Alfonso. Algo que eu não tenha perguntado, que você queira falar, fique à vontade. Não, nós já falamos, né? Eu acho que o Mover é uma oportunidade para todos, pequenos, médios e grandes empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas, e nós temos que dar nossa contribuição, né? Mais do que tudo, trabalhar, contribuir, né, com um bom alinhamento com todas essas políticas, esses trabalhos, como foi feito, né? Porque na verdade é um programa que foi construído, seja pelos empresários, como governo, como academia, quer dizer, vários atores participaram, juntaram esforços e prepararam um programa que é um programa factível, sustentável e importante para o futuro, né? Então, vamos continuar unindo esses esforços e trabalhando para que a gente consiga chegar lá na frente com uma economia, principalmente na base da mobilidade sustentável, verde e tudo aquilo que nós queremos. Afinal, o nosso pulmão é tão importante quanto o pulmão do alemão, certo? Ou do francês. Nosso pulmão quer respirar um ar mais puro. Queremos uma água menos poluída, né? E queremos, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Maravilha. E quem estiver nos assistindo e tiver interesse em obter mais detalhes, tem algum endereço, Tem, pode entrar em contato no site da Pieracciani, é o www.pieracciani.com.br. Pieracciani com 2 Cs. 2 Cs. Né? Maravilha. Denis, suas considerações finais aí. Não, é só complementando, né, o Alfonso, eu acho que o Mover é um programa muito completo, bastante inteligente, foi muito bem pensado. É o resultado vamos dizer assim, das experiências anteriores que foram levadas em conta, dos programas Inovar Alto e Rota 2030, então ele está bem ajustado. Eu acho que ele teve boa aceitação tanto da Anfávia quanto o Sindipeças, né, e das empresas de uma maneira geral. Agora é saber usar, né? O Mover ele tem uma diferença em relação aos programas mundiais. Ele vem com um conceito de pegada de carbono que é único no mundo. O Brasil vai ser o primeiro país a medir o ciclo completo de vida de um veículo, desde a produção do combustível até o descarte do veículo. Em nenhum país é feita essa medição. Então, é um desafio grande tecnológico. A partir de 2027, a gente vai ter aí 2 anos para se preparar. Mas acho que a gente está num momento extremamente favorável. E a Becomex, ela volta assim a lembrar, né? A gente, junto com a Pieracciani, a gente uniu esforços porque o programa é complexo e para utilizar ele na integralidade precisa realmente ter apoio, né? Tem que ter conhecimento. Então, acho que a gente pode contribuir nesse sentido. E também para a exportação. O Brasil não pode deixar de olhar para o mercado externo. A gente tem um mercado interno muito forte, mas a gente tem que desenvolver esse lado da exportação e a Becomex está aqui para isso. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. Denis Cabral, da Becomex, Alfonso Abrami, da Pieracciani. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos assistiu, conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá.